Esses dias uma mãe me perguntou se eu fosse dar um único conselho para uma gestante, qual conselho seria? E a minha resposta foi aprender e estudar sobre esterogestação. Quando eu conheci sobre a esterogestação, mudou completamente o pensamento que eu tinha sobre um bebê. E eu acredito que todas nós, todas as mulheres, principalmente as gestantes ou então mães que estão com um recém-nascido, precisariam conhecer sobre esterogestação. Então eu venho aqui explicar um pouquinho, né, o que é essa tal esterogestação e o porquê que é um conselho tão importante para uma gestante, para uma mãe de um recém-nascido. Primeiro, né, vamos entender o seguinte: lá antigamente, lá na nossa ancestralidade, as mulheres, elas gestavam os seus bebês por um período de 12 meses. Naquela época, o nosso corpo ele era um pouco diferente do que ele é hoje. Naquela época, a gente caminhava com os braços no chão, o nosso quadril ele era mais largo e o nosso cérebro ele era menor. Tudo facilitava um parto normal. Por esse motivo, os bebês eles ficavam 12 meses dentro da barriga da mãe. Então, a gestação ela tinha uma duração de 12 meses. Com a evolução da espécie, a gente começou a caminhar em pé, o nosso quadril ele ficou mais estreito, o nosso cérebro ele ficou maior, então os bebês eles não davam conta mais de nascer através de um parto natural. Então a própria evolução da espécie fez com que os bebês nascessem de 9 meses. A esterogestação é o período que vai dos 9 meses até os 12 meses de vida do bebê. A gente fala que esterogestação é como se fosse uma gestação fora do útero. Ou seja, o bebê ele já está aqui fora, ele está pronto para viver fora da barriga da mãe, mas ele ainda não se deu conta que ele nasceu. Ainda é um bebê que necessita muito do mesmo ambiente ou do mesmo contato que ele tinha dentro da barriga da mãe. Por isso que, quando a gente conhece sobre a esterogestação, fica muito mais fácil, a gente consegue ter muito mais clareza do motivo dos bebês ficarem muito tempo no colo, do motivo dos bebês não conseguirem ficar longe do contato pele a pele, o porquê que esses bebês não dormem no berço, não dormem no carrinho, não dormem sozinhos na cama, porque esses bebês, neurologicamente, eles ainda necessitam daquele espaço, daquele ambiente que eles viviam, que era o útero. E aí, como que a gente faz, então, para ajudar esse bebê aqui fora? O primeiro passo é lembrar que esses bebês vão ter um período de adaptação. Eles vão se adaptar a essa vida extrauterina, essa vida fora da barriga da mãe. Porém, a gente tem que ter paciência e persistência também em algumas ações que a gente vai fazer para que esse bebê ele vai ganhando espaço e vai se adaptando fora da barriga da mãe. E uma das coisas que eu sempre oriento para todas as famílias, nós precisamos acolher esse bebê. Vamos se colocar no lugar do bebê, vamos ter mais empatia pelo bebê. Imagina se nós vamos chegar em um ambiente completamente diferente, aonde a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece aquele ambiente e a gente não é bem acolhido, a gente não é bem recebido, a gente fica isolado, a gente vai ficar sozinho. Como que nós não vamos nos sentir num ambiente assim? Provavelmente a gente vai ficar com muito mais medo, insegurança, nós vamos chorar mais, a gente vai ter sentimentos de incapacidade. É exatamente isso que acontece com o bebê quando o bebê nasce. Se a gente for pensar, o bebê ele é completamente dependente de nós, pais. O bebê ele não dá conta de sobreviver sozinho. O bebê ele não sabe falar, ele não sabe caminhar, ele não consegue comer sozinho, ele não consegue fazer a sua higiene sozinho. Ele sempre vai precisar do pai, da mãe, do cuidador para realizar essas atividades básicas que fazem parte das necessidades básicas do bebê. Quando a gente não acolhe o bebê nas suas necessidades básicas, a gente está deixando esse bebê muito mais inseguro, a gente está contribuindo para ter um adulto muito mais inseguro, com um adulto com muito mais dificuldades de se relacionar. Então, o que a gente precisaria fazer quando esse bebê, quando o bebê nasce, quando o bebê sai da barriga da mãe? Acolher. E como que a gente acolhe um bebê? Dando muito colo, muita presença, muito contato pele a pele. Isso vai fazer com que esse bebê se sinta mais protegido, mais seguro. E aqui vai entrar o leite materno, o peito, que não é apenas alimento,
é sim também um ambiente onde esse bebê vai ter conforto, vai ter a sucção nutritiva e a sucção não nutritiva, que ajuda esse bebê a ter prazer, e é uma maneira também desse bebê passar pela esterogestação de uma maneira muito mais tranquila. E é nesse momento a gente vai deixar de lado muitas crenças que a gente escutava e que a gente ainda escuta, que muitas vezes vai contribuindo para esse sentimento de insegurança em relação a dar muito colo para o bebê. Como, por exemplo, o colo deixa o bebê manhoso, o colo vai deixar o bebê com balda. Mãe e balda não existe. O que existe é um recém-nascido com necessidades básicas, e essas necessidades elas são atingidas muitas vezes quando a gente coloca esse bebê em contato com a mãe, em contato com o pai, quando a gente dá muito colo para esse bebê. Excesso de amor não faz mal para ninguém. Então, quanto mais colo, quanto mais presença, mais fácil vai ficar desse bebê passar por esse período de esterogestação, que tende a durar aproximadamente 3 meses. Existem alguns relatos na literatura mostrando que também esse período ele varia de bebês para bebês. Existem alguns bebês que levam um pouquinho mais de tempo para passar por esse período de esterogestação. Na dúvida, quanto mais colo, mais afeto, mais peito, melhor para a gente ajudar esse bebê a se adaptar e também para a gente aproveitar cada minuto agarradinho nos nossos bebês.